Boa noite, está entrando no ar mais um AZ Entrevista. Eu sou o André Zanobini e hoje vou conversar com a prefeita de São José do Norte, Fabiane Roig, e vamos falar um pouquinho dos desafios da Mulher Heroica Vila à frente do Covid-19 e também da economia. Nesse período em que a economia está uma grande turbulência, o município vizinho de Rio Grande também sofre com os efeitos da pandemia, do isolamento social e muitos outros. A minha conversa hoje é com Fabiane Roig, prefeita de São José do Norte. Muito obrigado pela sua presença, prefeita. Uma boa noite e eu já começo lhe perguntando como está o enfrentamento de São José do Norte ao Covid. São José do Norte aí tem marcas muito boas, ou melhor, não tem marcas nenhuma ainda do Covid em São José do Norte. Como está esse enfrentamento? Como a senhora está avaliando essa situação que passa o Brasil e o mundo? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação participar da tua live, poder falar a respeito de São José do Norte. Bom, acredito que esteja sendo um desafio, né, para todos os gestores esta pandemia, até mesmo por tudo que a gente já tem visto, né, no mundo inteiro, né, o que tem acontecido com os países da Europa, agora os Estados Unidos, né. Então, isso nos coloca numa situação de bastante preocupação e da necessidade de se tomar medidas, às vezes, bem enérgicas, que acabam nem sempre contentando, né, todas as pessoas, né? Infelizmente, algumas pessoas ainda estão incrédulas, né, dos efeitos que essa pandemia pode trazer, né? Como tu bem mencionaste aqui, né? Aqui em São José do Norte nós estamos sem nenhum caso, né, e no momento também nenhum caso sendo investigado. Isso parece que deixa a população um pouco mais relaxada, né, assim, em relação aos cuidados, e a gente, enquanto executivo municipal, a gente tem constantemente usado os canais de comunicação da prefeitura para salientar para as pessoas a importância, né, de aderir aos cuidados e de respeitar tudo aquilo que está sendo colocado nos decretos que a prefeitura vem emitindo já há bastante tempo. Então, na medida que a coisa avança, a gente vem, né, aumentando, assim, né, de certa forma, o rigor, né, de algumas situações. Claro que lá no início, né, quando tudo isso começou, era tudo muito novo e aquelas notícias, né, de muitas mortes espalhadas pelo mundo inteiro e aquela situação chegando ao Brasil, né, nas primeiras semanas nós acabamos fazendo um lockdown um pouco mais forte. Na medida em que suspendemos as aulas, também fomos suspendendo as atividades comerciais. E, claro, na medida em que a gente foi sentindo o andamento, fomos avaliando, formamos um comitê aqui em São José do Norte, formado por pessoas da Secretaria de Saúde, de outros setores também da gestão municipal, mas principalmente, assim, com o pessoal, né, de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, né, diretor clínico do hospital, mais né, o secretário de saúde, juntamente com guarda municipal e mais vários outros setores. Os bombeiros fazem parte, né, a brigada militar também fazem parte desse comitê para nos auxiliarem nas medidas de fiscalização. Então, a gente vem, né, monitorando toda a situação. Nós nos reunimos praticamente semanalmente, quando às vezes não mais, às vezes até mais de uma vez por semana, para ir avaliando em que se pode flexibilizar, no que a gente tem que apertar. Claro que nós, enquanto município, nós recebemos uma recomendação por parte do Ministério Público, né, de que nós só podemos restringir mais e não flexibilizar além daquilo que os decretos estaduais vêm apresentando. Então, todo esse cenário vem sendo acompanhado por nós, para que nós venhamos a tomar aquelas decisões que achamos mais acertadas para combater da melhor maneira possível os riscos de contágio ao coronavírus. Mesmo com os baixos ou nenhum número de casos em São José do Norte, as pessoas acabam tendo medo. A senhora também impôs restrições ao comércio. Qual o impacto que a senhora já pôde avaliar aí nas finanças de São José do Norte? Bom, assim, como aqui a dinâmica do comércio de São José do Norte, por ser uma cidade pequena, é um pouco diferente dos grandes centros, né? Por exemplo, se pegar como exemplo o comércio de Rio Grande,
a grande maioria dos trabalhadores do comércio de Rio Grande, eles moram em bairros um pouco afastados e eles necessitam utilizar o transporte coletivo para poder chegar nos seus postos de trabalho, né? Aqui em São José do Norte é um pouco diferente, né? Os bairros são mais próximos do centro, então não tem esse movimento de transporte urbano coletivo, assim, Então, em virtude disso, que seria menos uma circunstância de aglomeração, né, nós acabamos por, quando houve essa permissão por parte do governo do estado, nós flexibilizamos aqui a abertura dos comércios não essenciais, obviamente com algumas restrições, porque, em primeiro lugar, a questão de saúde, mas também, né, sempre paralelamente a isso, achar maneiras de manter a questão econômica funcionando, né? Então, foi o que nós fizemos, nós flexibilizamos, mas determinamos umas regras bastante rígidas, tá? Como a limitação do número de pessoas dentro dos estabelecimentos comerciais. Por exemplo, o que nós adotamos aqui, estabelecimentos que tenham até 50 metros quadrados para atendimento ao público, uma pessoa por vez. De 50 a 100 metros quadrados, 2 pessoas por vez, e maiores de 100 metros quadrados, no máximo 3 pessoas por vez nos não essenciais. Né? Nos essenciais, nós estabelecemos aqui o percentual de 30% da capacidade dos estabelecimentos. Né? Então, em determinado momento, nós passamos a exigir o uso de máscaras por todos os atendentes. Né? Já, acho que umas 2 semanas aqui, o uso de máscaras é obrigatório por toda a comunidade. Né? Tanto para quem está dentro dos estabelecimentos, para quem está circulando na rua. Porque aqui, cidade pequena, todo mundo se conhece, aquela tendência de parar na esquina para conversar. Né? E o que nós pensamos também? Como o uso dentro dos estabelecimentos comerciais, nos transportes coletivos, nos transportes individuais, como táxi, né, e transporte por aplicativo, como no estudo estava sendo obrigatório, nós pensamos que só exigir dentro destes pontos ia favorecer um uso indevido de máscara, que ele tira e bota a máscara, manuseia, bota no bolso, mexe com dinheiro. Então, ia ser um fator que, em vez de proteger, ia acabar favorecendo mais os riscos de contaminação. Então, nós optamos por generalizar. Está na rua, tem que estar de máscara. Infelizmente, a gente ainda encontra aqueles resistentes, né? Mas a gente tem percebido também, por outro lado, uma grande adesão por parte da população, que parece que estava esperando assim uma determinação para usar. Uns ficavam com vergonha, sabe? Queria usar, mas isso tem sido rotineiro. Ficava com receio daquele que é mais resistente, sabe? Então, assim, foram instrumentos que nós fomos encontrando para manter, né, um equilíbrio entre a questão da proteção da vida, da questão da saúde também, né, de manter a atividade econômica. Mas, sem sombra de dúvidas, assim, né, essa pandemia ela está trazendo um impacto econômico para o país inteiro, e isso tem implicado na redução de postos de trabalho, né? Então, são menos pessoas trabalhando, é menos dinheiro gerando na economia. Né? Nós tínhamos uma previsão que agora, em abril, a atividade, né, do polo naval ela ia se intensificar. Né? O EBR está com um contrato com a MODEC para a construção de vários módulos. Isso, sem sombra de dúvida, iria trazer um impacto financeiro para o município muito bom, porque além da própria geração de empregos, né, toda essa movimentação, né, mais recurso que entra no comércio, Sim. nos serviços, né, então isso já deu um impacto inicial. Né, e também, assim, por todo esse cenário de incerteza, as pessoas estão segurando um pouco mais, né, as pessoas estão deixando um pouco de consumir, apesar de nós mantermos o comércio não essencial aberto. Né, então, há sim um impacto na economia, até mesmo para a própria economia do município, assim, para os recursos públicos, né? Por exemplo, né, a previsão que nós tínhamos de ICMS para este ano, ela já está, assim, demonstrando uma queda de cerca de 30%. Então, isso tem um impacto, obviamente, no orçamento do município, nos projetos que né, temos para executar. Mas isso é o cenário, né, em âmbito do Estado, no âmbito do Sim. país, né? Qual é a realidade orçamentária de São José do Norte? Qual é a receita de São José do Norte anual? Num ano normal, 2019? Em torno de 70, 75 milhões. Ainda é um
um orçamento enxuto para o nível de exigência que há no município do Porto de São José do Norte. Concorda ou está sendo suficiente? São José do Norte tem cerca de 27 mil habitantes, né? Se nós compararmos outros municípios com o mesmo contingente populacional de São José do Norte, até mesmo em outras regiões do nosso estado, né, a gente consegue ver uma discrepância muito grande na questão orçamentária. Né, a base da nossa economia é o setor primário, né, é a pesca, a produção de cebola, né, a gente tem a indústria madeireira aqui, as florestas de pinos, né, e agora o polo naval, que é muito sazonal, né, depois de todos esses problemas que teve a Petrobras, tal, né, então é muito sazonal, ora tem módulos, ora tem plataforma, ora não tem, isso, né, traz um impacto para as receitas do município. Já que a senhora falou do EBR, é um dos assuntos que eu tinha para falar com a senhora, que eu acho importante. A senhora já deu uma breve explicação. Como é que, então, está o andamento do EBR? Ele está ativo, está funcionando, ainda que de uma forma bastante lenta. Seria isso? Essa é a situação do EBR? Isso, eles estão funcionando, né, mas em virtude do próprio coronavírus, assim, houve a necessidade de vários protocolos serem adotados pelo funcionamento, entre algumas dessas medidas, e foi uma exigência da prefeitura, né, que o setor industrial apresentasse ao município para análise protocolos de medidas que seriam implementadas para evitar o contágio do coronavírus entre os trabalhadores. E dentre as medidas que o EBR apresentou foi a redução, né, do número de pessoal trabalhando simultaneamente. Então, obviamente que isso provoca uma desaceleração da atividade, consequentemente, né, um ritmo mais lento e uma demora maior para a entrega dos produtos. Prefeita, um dos fatores que mais unem as nossas duas cidades, Rio Grande e São José do Norte, estão nos acessos, a lancha e a balsa. Houve muita polêmica no início de toda essa pandemia pela redução das lanchas que fazem o transporte de pessoas entre os dois municípios. Me pergunto, como está essa situação hoje? Olha, André, assim, claro, a gente tem que reconhecer que lá no início, assim, né, em que tudo era muito incerto e muitas atividades foram paralisadas, houve sim um decréscimo muito grande na demanda de passageiros, né? Acredito que em torno de 70%, 80% da demanda naquela primeira semana realmente caiu, mas a gente, na medida em que algumas atividades foram sendo retomadas em ambos os municípios, nós conseguimos perceber um número maior de pessoas procurando a travessia, e a empresa que realiza o transporte, ela se manteve com um número muito restrito de passageiros, de viagens, aliás, né? E nós começamos a perceber, através da fiscalização da prefeitura, muito embora, né, eu queira deixar bem claro que não é um serviço regulado pelo município, né? Essa travessia ela é regulada pela ANTAC, que é uma Agência Nacional de Transportes Aquaviários, mas como o impacto cai diretamente, né, e principalmente no usuário de São José do Norte, nós nos sentimos na obrigação de, né, fazer algum tipo de fiscalização, pelo menos um acompanhamento para informar a ANTAC, né, e também, assim, hoje a rede social é um termômetro muito grande, né, Sim. Quando nós começamos a ver muitas postagens de reclamações e conseguimos constatar que realmente estava havendo aglomerações, tanto nos terminais hidroviários, quanto também nas próprias embarcações, a prefeitura se viu na obrigação de entrar com uma ação civil pública contra a empresa e contra a ANTAC, porque estava assim, era notável a necessidade da inclusão de mais horários. Então, nós, baseados nas próprias portarias da ANTAC, porque uma dessas portarias exigia a redução do número de passageiros para 50% da capacidade. E também estabelecia o quê? Que a ANTAC poderia flexibilizar os horários em virtude dessa queda da demanda, mas não podia permitir a flexibilização nos horários de pico, né, que são aqueles horários em que os trabalhadores se deslocam para suas atividades laborais. Então, com base nessa portaria, nós conseguimos uma liminar, né, e conseguimos a inclusão de muitos horários.
E durante acho que foi cerca de 2 semanas em que nós conseguimos manter a vigência dessa liminar, nós não observamos problema nenhum na travessia, assim, né? Estava transcorrendo bem. Só que a empresa recorreu, né, apresentou um quadro lá com seus custos e mostrou para o juiz que estava tendo prejuízo. Então, isso houve, né, vamos dizer, um retrocesso no sentido de que mais alguns horários foram retirados. Né, nós entramos novamente, pedimos uma reconsideração que nos horários de pico, né, pelo menos mais um horário na manhã, 2 horários de manhã fossem colocados e mais um no final de tarde, porque são os horários que nós percebemos o maior número de pessoas, mas infelizmente nós não conseguimos, né, nesta ação, avançar nesse sentido, apenas para uns ajustes de horários, de forma que nos horários de pico não houvessem intervalos maiores do que 30 minutos. É que, claro que a gente entende que a empresa não pode trabalhar no vermelho, senão ela vai quebrar, né? Inclusive, numa dessas audiências, né, nós dissemos que se a empresa vier a buscar junto à União, uma vez que é regulado, é um serviço, né, de regulação nacional, algum tipo de subsídio, né, a prefeitura se coloca à disposição para qualquer tipo de declaração a respeito, né, do funcionamento do serviço, mas eu entendo que deveriam ser incluídos mais horários, porque mesmo levando 50% da capacidade da embarcação, quando se faz o cálculo da capacidade de cada embarcação, se leva em consideração o peso de pessoas sentadas e de pessoas de pé. Né? Então, quer dizer que 50% da capacidade não garante uma condição de que consiga colocar as pessoas dentro da embarcação com um afastamento maior de 1 metro. Não consegue deixar as pessoas separadas, né? 2 metros cada uma delas, mesmo levando só 50% da capacidade. Então, por isso que a gente entende que a empresa buscar um subsídio da União neste momento seria fundamental para eles manterem o equilíbrio financeiro da empresa, mas garantir a colocação, a inclusão de mais horários para diluir um pouco mais esse fluxo mais intenso nos horários de pico. E nessa transferência de pessoas entre Rio Grande e São José do Norte, lhe preocupa o aumento de casos aqui no município de Rio Grande? Com certeza, né? Porque, na realidade, há uma migração diária, né, de trabalhadores, pessoas de São José do Norte que trabalham em Rio Grande e vice-versa. Né? Nós estamos adquirindo, tá, termômetros para buscar, agora, possivelmente essa semana, nós vamos ter uma reunião com o prefeito de Rio Grande para nós organizarmos uma logística entre os dois municípios no sentido de poder fazer essa aferição de temperatura das pessoas. A gente precisa organizar uma logística de como vamos atender as pessoas que detectarmos com a temperatura acima daquela considerada ideal. É algo que o município de São José do Norte está pensando. Entramos em contato com a Prefeitura de Rio Grande, porque não tem como, né, nós controlarmos lá e aqui. Então, vamos tentar construir uma solução conjunta para resguardar as duas cidades, né? E o que é mais complicado aqui para São José do Norte, diferente de outras cidades, né? E Rio Grande também não é diferente, é que nós temos mais de uma entrada, né? Nós temos a travessia de passageiro, nós temos a travessia de balsa, de veículos, e ainda temos a entrada da BR-101, né? São 3 frentes de controle. Nós solicitamos apoio ao Exército, infelizmente nós não tivemos resposta. A Marinha também, eles não têm efetivo para esse tipo de situação. Até a Marinha agora recentemente se colocou à disposição para auxiliar aqui em São José do Norte na questão da desinfecção das vias públicas. Né? Nós estamos fazendo através de contratação feita pela Prefeitura, né? Inclusive, a princípio nós estávamos com uma empresa terceirizada fazendo esse serviço. Agora nós compramos aqueles equipamentos individuais para fazer a pulverização das soluções que são previstas pela Anvisa, né, e a Marinha se colocou à disposição para nos auxiliar, né, tomara que dê tudo certo e que nas próximas semanas a Marinha já esteja atuando aqui em São José do Norte nesse sentido. Na questão da travessia de veículos, como é que está a situação? A senhora teve uma conquista aí muito grande no último ano e meio, aí, junto com a Superintendência do Porto e com a ANTAC,
que foi a inclusão de mais uma empresa na travessia de veículos entre Rio Grande e São José do Norte. Como está a situação hoje, essa pandemia? Como é que estão os horários, o fornecimento dos horários e o funcionamento e o entrosamento das duas empresas? Deu certo, prefeito? Olha, no início foi bastante complicado. Nós, desde o início da gestão, né, nós enxergávamos a travessia de veículos como um dos gargalos, né, que afetavam diretamente o desenvolvimento econômico do município. Porque, assim, nós percebemos que a nossa região, ela tem um potencial turístico muito grande, né? Nós temos toda a questão histórica, temos todo o nosso ecossistema que é diferenciado, isso é muito atrativo para muitas pessoas, né? A possibilidade da prática de esportes náuticos aqui, São José do Norte, em função, né, do pescado, do camarão, assim, tem uma gastronomia de frutos do mar, assim, muito farta e acessível, porque ela tem se nós compararmos com o que tu gastas para comer frutos do mar em Porto Alegre e o que tu comes aqui em São José do Norte, aqui tu faz um banquete de frutos do mar por R$40, né? Então é algo muito atrativo. Só que muitas vezes as pessoas deixavam de vir a São José do Norte em virtude da limitação de horários que a travessia tinha. Então foi uma luta que nós, né, travamos desde o início, sempre na tentativa de fazer com que a empresa que ali operava colocasse à disposição mais horários para a população. Como não conseguimos, né, fomos em busca de auxiliar alguma empresa que pudesse ingressar no sistema, né? Foi no início, foi uma briga, né? As duas empresas, assim, sempre era reclamação de uma em detrimento da outra. Foi bem difícil no início, inclusive, né, por diversos momentos tivemos que acionar a Superintendência do Porto e a Marinha para poder ajustar a logística, né, de embarque e desembarque. Lamentavelmente, em alguns momentos, a empresa que fazia atrasava os horários, né, isso causava todo um transtorno. A gente teve que fazer decreto para regrar, né, a atracação aqui no cais de São José do Norte, porque ficar dentro de uma doca que é municipal, botar a guarda municipal a controlar chegada e saída de balsa, assim, mas felizmente a coisa parece que entrou nos eixos, assim, nós não temos mais recebido reclamações desse tipo, e por incrível que pareça, né, enquanto nos outros transportes houve uma redução, na balsa permanece tudo da mesma maneira, nenhum horário foi retirado, ao contrário, inclusive a gente às vezes tem visto, a empresa Becker, que é fazendo travessia 10, 11 horas da noite, ou seja, enquanto tem caminhões nas filas, né, pessoas para serem transportadas, eles fazem além do horário previsto, né, divulgado amplamente para as pessoas, assim, né, porque o último horário deles é 19 aqui de São José do Norte e 20 de Rio Grande. Mas em dias que tem bastante demanda, a empresa segue além dos seus horários convencionais para melhor atender quem precisa fazer essa travessia. E até tem sido, assim, mais utilizada a travessia de balsa, às vezes, se é uma pessoa idosa que precisa ir para um atendimento médico em Rio Grande ou Pelotas, as pessoas, em vez de passar na lancha, né, onde o contato com os outros é maior, acabam atravessando nos seus veículos para conduzir essas pessoas. Então, não houve nenhuma restrição nos horários de balsa. Perfeito. Prefeita, aproveitar que a senhora tocou num ponto aos municípios de São José do Norte, que é a questão da saúde, né? Nós estamos em meio a uma pandemia e esse assunto está em alta. São José do Norte ainda se utiliza muito do hospital em Rio Grande, do Complexo Hospitalar de Rio Grande. Tem um hospital de pequeno porte, mas que não dá conta ainda da demanda rotineira de São José do Norte, não muita gente se utiliza de Rio Grande. Por que São José do Norte ainda não tem uma melhor infraestrutura hospitalar? O que falta para São José do Norte ter essa melhor infraestrutura hospitalar, prefeito? Bom, é a questão da complexidade do hospital, né? Na realidade, assim, Rio Grande é a nossa referência para alta complexidade, né? Então, na realidade, o município de Rio Grande recebe tetos, né, do governo estadual, do governo federal, para ser a nossa referência, né? Bom, assim, a gente tem procurado, nosso hospital é 100% SUS, né? A gente tem procurado qualificar o nosso hospital de forma bastante significativa e até mesmo conseguir colocar alguns serviços que podem futuramente se tornar uma referência regional.
né? Por exemplo, assim, né, nós abrimos um ambulatório de especialidades no nosso hospital, né? Porque o nosso hospital funcionava sempre assim, com 2 clínicos de plantão para aquele, né, aquele atendimento para as pessoas que chegassem no PS, se fazia avaliação, se era um quadro, né, de adoecimento passível de ser tratado em São José do Norte, fica aqui. Se era uma situação mais grave, que dependesse, né, daqui um pouco, se fosse uma pessoa infartando, a referência é o Hospital de Cardiologia de Rio Grande, né? Então, se faz o encaminhamento. E só que a gente percebia o quê? Que São José do Norte depende muito dependia muito de outros municípios para determinados atendimentos, né? E isso, além de sobrecarregar outros municípios, também dificultava o acesso da nossa população, que chegava a esperar, às vezes, 2, 3 anos para conseguir uma consulta com cardiologista. Então, nós abrimos esse ambulatório de especialidades, onde se atende em torno de 10 especialidades diferentes, hoje, né? Claro que está agora um pouco, vamos dizer, com freio de mão puxado, até mesmo porque houve uma orientação do Estado, tudo aquilo que fosse eletivo, né? Que esperasse um pouco, até para evitar o TFD, que chama, né? Que é o tratamento fora de domicílio, tirar as pessoas de um lugar, levar para outro, e com isso, daqui um pouco, ampliar a contaminação pelo coronavírus. Mas a gente tem essa estrutura, que tem cardiologista, endocrinologista, gastro, tem dermatologista, agora ginecologista, me fugiu algumas, são várias especialidades. Uma série de especialidades. Isso, né? Então, e outra coisa, a gente procurou também, assim, humanizar mais o nosso hospital, né? Se tu fores olhar apesar de ser um hospital 100% SUS, né? O que acontece? Nós colocamos ar-condicionado, TV de LED, poltronas reclináveis, confortáveis, em cada leito clínico do nosso hospital. Claro que, assim, aumentar a complexidade do nosso hospital demandaria o quê? Numa capacidade de investimento financeiro muito maior. Né? E a gente vem trabalhando numa realidade contrária a isso, tá? Sim. Se não me falha a memória, foi em 2018 nós tivemos, porque o nosso hospital ele é orçamentado, ele recebe recursos do Estado, né, para o custeio dele e mais um pouco do teto MAC, que é o recurso federal que vem, né? Em 2018 nós tivemos um corte mensal da nossa orçamentação de R$100 mil. Em 2019, mais um outro corte de R$68 mil mensais, que está fazendo com que o município tenha que arcar com esse recurso. Né? Então, assim, a gente conseguiu, com menos recurso... Qual é o investimento hoje da prefeitura mensalmente no hospital? A gente tem colocado em torno desses 68 mil, 70 mil, porque se tratar de um hospital 100% SUS e orçamentado, que o recurso vem do governo do estado. Né, mas os cortes começaram a acontecer, e como eu te falei, a gente hoje trabalha com uma recepção de R$168 mil menos do que tínhamos lá no início de 2017. Mesmo com esses cortes, nós conseguimos ampliar serviços e melhorar a qualidade do atendimento no nosso hospital. Então, transformá-lo num hospital de alta complexidade para não precisar mais, né, das referências de Rio Grande, né, demandaria um investimento muito grande. Hoje a gente tem uma luta, assim, muito grande, que é aqui a reabertura da nossa maternidade, que foi fechada em 2013 ou 2014, eu não lembro, né, na época não era prefeita, e a gente, porque é bastante complicado para as nossas gestantes, né, André, assim, tu imagina, tu está em trabalho de parto, tu dá a entrada no hospital, e aí tem que ser transferida, né, de lancha. Então, eu ia te perguntar isso. Já aconteceu das mães ganharem nenê na entrada do hospital aqui, já aconteceu de nascer criança dentro de embarcação, né? Já aconteceu também, assim, de a Marinha ter que vir de helicóptero buscar gestantes aqui, porque não tinha condição de navegação. Então, é muito delicado. E a gente está atrás, né, da reabertura essa questão da ambulância. Essa questão da ambulância, somada à questão da maternidade e até de alguma situação cardíaca que precisa de um atendimento muito rápido, precisa, às vezes, de maiores equipamentos, enfim, uma equipe maior, deve tirar o sono da senhora, porque tem vezes que não tem condições de navegação. E aí entra muito daquela questão do que fazer. Sobe para Porto Alegre,
Como é que o município tem reagido a situações assim? Felizmente, assim, depois que eu assumi a gestão, não, que eu lembre, assim, não teve nenhum dia em que não foi possível fazer a navegação. Claro que já o pessoal que trabalha, né, como marinheiro ali nessa embarcação, eles têm que enfrentar dias de adversidade, no sentido de que tem muito vento, muito mar, né, mas são pessoas já com bastante experiência, né, na navegação e conseguem sempre chegar. Mas tu imagina, a pessoa está doente, está infartando, ainda tem que enfrentar, né? Ou alguém está ganhando nenê e tem que enfrentar, né, uma navegação difícil, um mar revolto, é bastante assustador, é bastante delicado, né? Por isso que a gente vem tentando a reabertura da maternidade. Só que, infelizmente, né, o custo mensal de uma maternidade gira em torno de R$400 mil, porque tu precisa manter de plantão 24 horas, né? Obstetra, né, o pediatra, o anestesista. Então, são muitos profissionais que são caros, né? E agora, sim, e também o nosso hospital, por se tratar de uma construção bastante antiga, o bloco cirúrgico ele não tem a adequação que o Ministério da Saúde exige para autorizar a reabertura. Então, esse é o primeiro passo a ser vencido, tá? Mas, felizmente, já está bem encaminhado. Nós já montamos o projeto de readequação do pronto-socorro e do bloco cirúrgico. Nós já conseguimos captar o recurso necessário para essas reformas. Nós conseguimos uma emenda de bancada da Comissão de Seguridade Social e Família, né, do Congresso Nacional. Conseguimos, no ano passado, um recurso de R$1.350.000, parte para atenção básica, mas uma parte bastante significativa para o hospital. Então, nós já começamos a reforma do pronto-socorro, em seguida vamos estar começando a reforma, né, a readequação do bloco cirúrgico para atender às exigências do Ministério, e a parte estrutural, ok. Aí nós já conversamos também com os prefeitos de Tavares e Mostardas, para que esses dois municípios menores sejam referenciados para São José do Norte, né, e com isso o teto de custos deles para esse tipo de serviço venha para São José do Norte, e a gente consiga buscar, né, os recursos necessários para o custeio e funcionamento dessa maternidade. E em relação ao coronavírus, nós recebemos do governo federal cerca de 300 e poucos mil reais, né, e a gente tem utilizado isso porque para mudança na dinâmica do hospital, né, porque nós fizemos um centro de triagem ali, porque para não fazer com que pessoas com sintomas gripais ou com possíveis sintomas de coronavírus tenham que aguardar no mesmo espaço de pessoas que estão com outro tipo de adoecimento, e com isso aquela contaminação cruzada, né? Então, claro, a gente precisou contratar mais médicos, precisou, né, diferenciar a estrutura, a gente tem usado parte desse recurso nisso. A gente também, apesar de ter recebido alguns testes rápidos, né, para o coronavírus por parte da terceira coordenadoria de saúde, nós achamos prudente comprar um número maior, até mesmo para poder fazer a testagem de todos os nossos profissionais de saúde. Também estamos utilizando esse recurso na compra de EPIs para garantir que os profissionais de saúde tenham os EPIs necessários, principalmente no nosso hospital municipal, que num hospital geralmente o risco se torna um pouco maior, né? Então, são várias medidas que a gente vem tomando, inclusive, né, há bastante tempo, porque quando tudo isso surgiu, foi bem na época da vacinação do H1N1, né, nós fizemos toda uma logística que, inclusive, vacinamos os idosos em domicílio e também através de drive-thru. Então, a gente pedia aqueles idosos... São José do Norte já cumpriu a meta? Já, se não me falha a memória, já está em mais de 100%, inclusive. Né, que a procura esse ano acabou sendo muito maior do que a procura no ano passado, e a referência é o número de vacinados do ano anterior, né? Sim. Então, a gente procurou fazer toda uma logística para proteger. Então, os idosos que tinham condições iam no drive-thru. Aqueles mais carentes ou acamados, que os familiares não tinham condições de levar no drive, equipes da Secretaria de Saúde foram, né, em domicílio fazer essas vacinações. Como gestora, tem lhe agradado a condução do governo do estado junto aos municípios com relação ao Covid-19? Olha, assim, em determinados momentos a gente... porque, assim, na realidade, quem está na linha de frente são os prefeitos, né?
porque é no gabinete do prefeito que batem, é na casa da prefeita que batem, né? Então, a gente está muito próximo. Em determinados momentos, a maneira como os decretos, como as coisas foram sendo construídas, parecia que jogava, assim, toda a responsabilidade para os prefeitos. É complicado para quem está ali no dia a dia, lidando com as pessoas, às vezes, tu impor aquela proibição, e sem falar não só por conta dessa questão, mas assim, os municípios pequenos, daqui um pouco eles não têm o aporte científico, o aporte financeiro necessário para promover os estudos que vão balizar as decisões, né? Então, enquanto Estado, tu tem uma capacidade muito maior do que um município pequeno. Então, às vezes, nós nos sentíamos assim meio desprotegidos em relação, né, a algumas medidas que foram tomadas, assim, meio que colocando, né, no colo dos prefeitos as decisões mais difíceis, e muitas vezes eu falo nós, porque em diversas reuniões da Zona Sul, esse era o sentimento de outros prefeitos, né, nos faltava, assim, mais informações técnicas para que nós pudéssemos balizar as nossas decisões. E com relação ao governo federal, o que a senhora avalia? Bom, assim, os recursos que vieram, né, como eu te falei, foram cerca de 300 e poucos mil reais, né, e isso acaba sendo muito pouco, né, se nós tivermos que fazer investimentos maiores. Agora mesmo a gente está tentando comprar mais respiradores, né, nós temos 5 leitos de isolamento no nosso hospital, só 3 destes têm respiradores, nós queremos comprar mais 2, inclusive colocamos estes 5 leitos à disposição do governo do estado para participar de toda essa regulação estadual que tem sido feita, né. E a gente tem uma certa dificuldade, os preços hoje estão muito elevados, e acaba que com os poucos recursos acaba nos limitando a capacidade de investimento, né? E está bastante difícil, assim, né? Alguns posicionamentos do governo federal em relação àquilo que é dito pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, isso dificulta muito o nosso trabalho enquanto município, às vezes, de fazer as pessoas ficarem em casa, de fazer as pessoas usarem uma máscara, né? Porque algumas pessoas, por tudo que eles veem na mídia, às vezes acabam achando, mas se o governo federal, né, não está impondo tais diretrizes, tais regras, quem que os prefeitos pensam que são para ficar nos impondo, né? Então, isso acaba dificultando muito, né, o cumprimento das determinações municipais. Perfeito. Prefeita, aí entrando um pouco mais nessa linha política, a senhora pegou uma prefeitura depois de um momento muito conturbado da vida política de São José do Norte, fez o seu primeiro mandato, e aí vou lhe fazer a pergunta que tem muita gente querendo saber. A prefeita Fá vai estar na urna no próximo pleito? É um desejo seu ser candidata a uma reeleição à prefeitura de São José do Norte? Bom, assim, a gente, como tu falasse, né, a gente assumiu o executivo municipal após um período conturbado, né, porque o mandato anterior, ele foi, né, ocupado por 2 prefeitos, teve, né, toda aquela situação de cassação, né, também houve, né, todo um desequilíbrio financeiro, né, quando nós assumimos a gestão municipal, né, ficaram restos a pagar da gestão anterior, né, e num período em que o EBR começou a desacelerar, toda a atividade naval começou a desacelerar, obviamente que houveram quedas em alguns tipos de receitas municipais. Então, nós trabalhamos arduamente, assim, nos primeiros anos, no sentido de reequilibrar as contas públicas, né, de planejar, né, todos os nossos projetos, e nós estamos, assim, com tantas coisas legais em andamento, né, e isso me faz, né, ter o desejo de continuar para poder ver estes projetos em andamento sendo concluídos e continuar, obviamente, esse trabalho de planejamento e colocação em prática de ações assim que nós pensávamos há muito tempo ser necessárias, serem estruturantes para o município. Assim, a gente tem trabalhado, né, fortemente, né, na questão da regularização fundiária do município, né, a gente tem procurado assim, qualificar a infraestrutura urbana bastante, a gente está com uma série de obras de pavimentação, assim, a gente tem criado bastante também espaços esportivos, espaços de lazer, praças, né, agora a gente está fazendo numa das escolas, né, um complexo, nós assinamos semana passada o contrato, um complexo esportivo, assim, com pista de atletismo, com
quadra de futebol, de vôlei, de salto em altura, toda uma estrutura assim, que o município não tinha, sabe? E que era devido para as nossas crianças e adolescentes como um fator mais atrativo para estar na escola, né? Então tem tanta coisa legal assim acontecendo que isso nos deixa, apesar de todo o desafio que é ser gestor público num período assim de tanta instabilidade, porque, André, houve momentos ao longo da gestão assim que tu tinha que ficar escolhendo qual serviço deixar de pagar e quais pagar, né? E sempre analisando qual que, se eu não pagar e se parar, o impacto vai ser menor para a população, tamanha restrição financeira que houve em determinados períodos em que tínhamos que ficar, né, pagando os compromissos que tinham ficado, né, de outras gestões e mantendo em dia, né, todos os nossos compromissos. Então, foi bastante difícil. Então, agora que a gente está com uma situação mais estabilizada, obviamente que a gente tem o desejo de dar continuidade a esse trabalho. Até uma outra coisa que tu, na época, tu me perguntou ali da questão econômica do município, de todos os impactos da pandemia, né? Nós, enquanto executivo municipal, nós concedemos aos empreendedores locais uma série de flexibilização no sentido de pagamentos, tá, de tributos municipais. Nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores, inclusive a Câmara já tinha se manifestado nesse sentido, né, de nós prorrogarmos IPTU, né, e nós fomos além ainda do que o pedido da Câmara, né, nós, além de prorrogar prazo de pagamento de IPTU, nós prorrogamos prazo do pagamento de taxas, do ISS fixo, né, que é aquele que é pago principalmente pelos microempreendedores individuais, como uma ferramenta, assim, para, né, incentivar os empreendedores e aliviar um pouco a carga, né, nesse momento de tanta estabilidade financeira. E a gente tem procurado, assim, estabelecer algumas parcerias, tipo o Sebrae, né, a gente adotou aqui no município, né, a educação empreendedora e também uma série de projetos que envolvem, assim, a cidade como uma visão mais empreendedora, para dar esse suporte, né, aos empreendedores locais com qualificações, com concursos, né. Ano passado a gente já ministrou alguns, né, no sentido de como explorar mais a questão do marketing nas redes sociais, e tudo isso a gente tem trabalhado como ferramentas para fomentar a economia local. A senhora tomou uma atitude, junto com a Câmara de Vereadores, que é uma das principais restrições dos prefeitos, de modo geral, que é de postergar ou parcelar impostos municipais. Como que o município de São José do Norte vai sobreviver a esse parcelamento? Como está o fluxo de caixa da prefeitura para sobreviver a esse momento? Porque tu postergar e parcelar tributos, tu acaba não tendo uma receita imediata que seria a tua fonte de recursos para fazer o município girar. Então, eu lhe pergunto, como está o caixa do município de São José do Norte hoje para conseguir fazer essas liberações aos empresários? Não, claro que isso trouxe um impacto, né? São recursos que estão deixando de entrar nos cofres municipais, mas assim, a gente já vinha trabalhando num planejamento, numa organização que nos permitiu ter uma margem, né, uma gordura, assim, que nos permitiu fazer essa concessão. E também é um período, assim, em que deve haver o sacrifício de todos, né? Então, a gente se sacrificou um pouco, né, no sentido de flexibilizar, de postergar esses recebimentos, mas por ver que também os nossos empreendedores, principalmente aqueles, né, o microempreendedor individual, passa por um momento de muita dificuldade, né? Então, inclusive, alguns, por determinados períodos, ficaram impossibilitados de trabalhar. Então, nada mais justo do que a prefeitura se sacrificasse um pouco, né, para permitir esta postergação destes pagamentos. E por incrível que pareça, assim, né, tem bastante gente vindo, né, e pagando, apesar do prazo estendido, né. Isso mostra um pouco de consenso junto com o empresariado aí de São José do Norte. Lhe pergunto agora, voltando um pouco na questão política, prefeita, a senhora, por ser mulher, já sentiu alguma vez algum tipo de preconceito? Qual a sua opinião sobre o envolvimento das mulheres na política? Ainda precisa aumentar mais? Como é que a senhora enxerga essa questão? Eu sou da opinião, né, sou suspeita de falar por ser mulher, né, mas de que, sem dúvida, assim, né, que deveria haver uma participação feminina muito maior, assim, porque
tanto mulheres quanto os homens, assim, ó, são capazes. Eu acho que o que deve prevalecer, assim, ó, é o desejo de fazer a coisa certa, é o desejo de trabalhar, né, em prol do desenvolvimento, né, das cidades, dos estados, porque claro que a participação da mulher não se restringe aos municípios, mas também, né, a outras esferas governamentais. Eu acho que está muito nisso, assim, né, no desejo de transformar, no desejo de melhorar, no desejo de ver as coisas acontecerem, né. As mulheres têm toda uma sensibilidade, assim, né, que às vezes faz com que se trabalhe em determinados pontos que os homens talvez não valorizem tanto, né? Questão um olhar mais diferenciado assim para a criança, né, para o adolescente, para esses públicos assim, né? Lamentavelmente, muita mulher tem essa resistência em participar, né? Tem uma certa resistência, sim, né? Por parte, há um certo machismo, assim, né? Ainda tem algumas pessoas que acreditam que a política não é lugar para mulher, mas eu acho que isso aí é algo que tem que ser vencido, tem que ser ultrapassado, como eu falei, todo mundo, as mulheres são tão capazes quanto os homens, né, de fazer um trabalho muito relevante na política. A gente tem visto, né, muitas mulheres que representam muito bem, né, em seus cargos eletivos e têm feito um bom trabalho, né. Então, eu sempre incentivo, né, as mulheres a participar. E uma coisa que me entristece muito é que tu vê, hoje mesmo a gente tem uma Câmara de Vereadores aqui em São José do Norte sem nenhuma mulher. São 9 homens e nenhuma mulher. Claro que a política é um território hostil, assim, é um território hostil, a gente sabe que a disputa pelo poder muitas vezes cega as pessoas, também, assim, a gente acaba muito exposto, e tem determinados momentos assim que a gente consegue entender por que muita gente de bem não entra na política, assim, porque tu tem que conviver com mentiras, tu tem que conviver, né, com injúrias, né? Então sempre tem alguém querendo puxar o teu tapete, e então isso é muito complicado, e tem gente que às vezes não quer se submeter a esse tipo de situação, mas eu digo assim, o bem sempre vence o mal, né? E se a gente procurar fazer as coisas da melhor maneira possível, com a maior correção, né, possível, a gente consegue superar esses desafios, esses preconceitos e consegue, assim, desenvolver um bom trabalho. E o impacto das redes sociais no seu mandato, como é que foi? Foi muito hostil com a senhora, o mundo das redes sociais? Ou a senhora consegue ter uma boa convidada? Como é que é essa sua relação aí com o mundo online? Tem de tudo, né, André? Assim, ó, só que também a gente consegue perceber que muitas vezes aqueles ataques mais hostis, né, os mais injustos, eles vêm, né, daquelas pessoas que são declaradamente oposição, né? Claro que uma coisa assim aqui eu costumo dizer assim, ó, claro que o gestor tem que saber lidar com a crítica, né? E uma coisa que eu digo assim, tem certas coisas que eu vejo nas redes sociais que não me ofendem, não me aborrecem, porque eu me coloco no lugar das pessoas, né? Eu digo, se eu morasse lá naquela rua que está com o esgoto a céu aberto, que inunda quando chove, óbvio que eu não ia gostar. Então, é completamente compreensível o desabafo daquela pessoa na rede social, né? Então, isso é tranquilo e é uma coisa que eu procuro estar sempre acompanhando, até mesmo para ficar sempre identificando onde é que estão os pontos mais críticos para a gente focar o nosso trabalho nesse sentido, né? O que aborrece, sabe, é aquela publicação assim caluniosa, né? Até já aconteceu assim, né? De eu registrar queixa na polícia de algumas acusações do tipo, tá superfaturando, tá roubando, tá fazendo caixa 2. Eu fiz porque eu pensei assim, se eu calar, eu vou consentir com isso, né? E eu acho que a crítica ela é necessária, mas a acusação sem provas, ela não deve acontecer, as pessoas precisam respeitar as outras, né? Então, isso é o que é o complicado na rede social, quando as pessoas, né, te caluniam, falam coisas sem saber, mas fazer o quê, né? A gente vive num mundo bastante hostil, as redes sociais têm sido um campo muito hostil, né? A gente vê, assim, às vezes umas coisas, a pessoa posta lá uma coisa simples assim, aquilo vira uma polêmica, tem as pessoas ali, os haters que a gente chama, né, ali criticando, mas eu costumo brincar assim, né, que cada coisa positiva que a gente consegue fazer para a cidade, assim, faça assim aquela acusação, aquela coisa da rede social, assim, não
ficar muito pequena perto do sentimento de realização quando sabe que tu fez alguma coisa que realmente vai beneficiar a vida de muita gente, sabe? Então, quando a gente conquista essas coisas, não tem preço, sabe? Então, faço valer a pena todos estas pedras no caminho, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala em Rio Grande e São José do Norte, quando a gente une essas duas expressões, aparece um antigo sonho, que é a travessia a seco entre os dois municípios. A senhora ainda sonha com isso? Acha que isso um dia vai acontecer? Ou é um projeto que foi caindo no esquecimento e que talvez outras alternativas sirvam para melhorar essa travessia entre as duas cidades, mais do que uma travessia a seco? Claro, alternativas para melhorar o que nós temos hoje existem, né? Claro, no sentido de aperfeiçoar o sistema de travessia que nós temos, né? Uma outra coisa que nós gostaríamos também é de reativar, né, um ponto de travessia lá na região da Barra, mas eu acredito sim que a ligação a seco ela possa acontecer a médio e longo prazo. Porque antigamente, quando se falava na pavimentação da BR-101, todo mundo dizia que era utopia, que isso nunca ia acontecer. Mas como houve mobilização e se mostrou a importância econômica, né, então acabou acontecendo. É a mesma coisa eu penso em relação à travessia seco. Né? Se tiver pessoas mobilizadas, né, e para que isso aconteça, eu acredito que seja possível, sim. Né? E tanto que tem um estudo de viabilidade técnica e ambiental em andamento, né? Inclusive andei participando de algumas reuniões, inclusive assim a gente conseguiu o apoio e a adesão dos municípios da Associação do Litoral Norte, porque também entendem a importância dessa travessia para todo o desenvolvimento aqui da península, né? São José do Norte, Esse projeto que a senhora fala de viabilidade é aquele projeto que foi anunciado ainda no governo Dilma. Isso. Ele avançou, então, ele chegou a ter algum avanço. Ele não, as informações que eu tenho, ele não foi concluído, tá? Mas ele está em andamento, assim. Né? Inclusive, algumas representações aqui de São José do Norte, acho que foi o vereador Luiz Polis, que era presidente da Câmara aqui, ele participou junto com o Jair Riso, aí de Rio Grande, a uma reunião no DENIT para tratar dessa questão. Assim. Claro que a gente sabe, né, que é uma obra de muito vulto financeiro. Eu, inclusive, acredito que a forma mais fácil de conseguir executá-la seria através de uma PPP, de uma parceria público-privada, né? Mas a importância de que o governo federal olhe para isso, né, como uma infraestrutura importante para o desenvolvimento de toda uma região. Né? E deixe pronto, assim, no sentido de que tem esse estudo pronto, né? E que daqui um pouco lance um edital, no sentido de que aquelas empresas interessadas em construir isso façam o projeto e façam né, a construção e venham a explorar isso por muitos anos. É uma solução. Prefeito, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu queria te agradecer muito ter aberto a tua agenda para a gente ter essa conversa. Que é uma conversa que ela visa falar um pouco de assunto sério, de brincar, mas também de abordar com um pouco mais de tempo, às vezes as rádios, a televisão tem um tempo tão curto, e aqui na internet a gente pode se alongar um pouquinho, mas também não dá para cansar nosso telespectador por muito tempo. Então, a gente tem aí uma média sempre de 1 hora de conversa. Eu te agradeço imensamente a tua participação, nós estamos aí quase 1 hora conversando. Passo na tua agenda para conversar um pouquinho com os meus telespectadores, com os meus assinantes da página da Z Comunicação, e eu te peço para deixar uma mensagem final aí para essas pessoas que nos acompanharam. Se não acompanharam tudo, amanhã essa nossa conversa está disponível em todos os aplicativos de podcast, então para quem quiser ouvir, não precisa nos assistir, pode ouvir no Deezer, no Spotify, em todos os aplicativos de podcast, e também essa conversa vai estar no YouTube e no Facebook, para quem não acompanhou tudo, pode amanhã então rever todo esse papo na íntegra. Eu te peço uma mensagem final a quem nos acompanhou. Então tá. Primeiro, te agradecer pelo convite, né, André? Assim, ó, nem parece que foi 1 hora, foi um papo tão agradável, assim, que passou muito rápido, né? Foi bem, bem bacana, assim, né? Também agradecer aquelas pessoas que pararam para nos assistir, dizer que a gente tem procurado, assim, fazer um trabalho
para promover o desenvolvimento de São José do Norte. A gente tem trabalhado bastante na questão turística aqui, André. Inclusive, a gente está fazendo um projeto, né, que possivelmente venha a ser copiado por outros municípios, que é o Educando para o Turismo. A gente está trabalhando as futuras gerações com todo esse enfoque, né? E porque a gente quer colocar São José do Norte na vitrine, assim, né? Colocar mais no roteiro turístico do estado e até mesmo do país. Então, né, para aquelas pessoas aqui da região que estão nos vendo nesse momento, assim, que tão logo passe essa pandemia, que a gente torce para que isso passe muito rápido, né, e que os efeitos aqui na nossa região sejam os menores possíveis, né, venham visitar São José do Norte, né, conhecer melhor a nossa cidade. Nós temos locais muito lindos aqui, que acabam sendo desconhecidos, né, das pessoas da região, e, assim, desfrutar dos nossos frutos do mar, assim, eu sou suspeita de falar, mas a gente tem, assim, restaurantes de frutos do mar aqui em São José do Norte, que, assim, põe respeito em muito restaurante por aí, né, então, tenho certeza que serão, assim, muito bem recebidos e vão passar bons momentos aqui em São José do Norte. Fica esse convite, não sei se, André, tu conhece São José do Norte? Conheço, claro, linda cidade. Eu recomendo sempre, eu acho que a gente precisa falar mais sobre essa questão do turismo, que é nós fazermos passeios integrados na região sul. Eu acho que essa união das nossas cidades, Rio Grande, São José do Norte, os demais municípios aqui do entorno, nos reunirmos para termos um passeio atrativo para que o turista saia de Porto Alegre e venha até a nossa região. A RS-101 e a travessia Rio Grande e São José do Norte são partes fundamentais nesse processo, porque elas não só encurtam o caminho, como elas tornam ele mais barato. Então, eu acho que esse assunto do turismo, ele rende um programa inteiro para a gente falar sobre as potencialidades da nossa região, sobre o que já foi feito e o que nós precisamos fazer a curto, médio e longo prazo para o desenvolvimento do turismo da nossa região. Tem uma foto que o superintendente do Porto, Fernando Stima, ele adora mostrar, que é uma foto que ele pediu para fazer, já deve ter visto, já deve ter te mostrado a diferença de um dia de verão na Praia do Cassino e no lado de São José do Norte. O Fernando sempre mostra essa foto, mostrando que olha o potencial que a gente deixa no município de São José do Norte. Então, tem muita coisa para se falar aí sobre o turismo da região, que eu acho que é fundamental. Eu acho que a potencialidade turística da nossa região pode ser aí um caminho, um grande vetor de desenvolvimento, não só para São José do Norte, como para Rio Grande também. Por isso, aquilo que eu te falei, assim, da importância da reativação de um ponto de travessia de veículos lá na região da quinta secção da Barra aqui de São José do Norte, que pega ali também, né, a Barra de Rio Grande. Aí trazer um pouco daquele movimento, né, que tem em excesso do lado do cassino aqui para São José do Norte, mas também, assim, a melhoria na travessia... Esse projeto, vou aproveitar, vou lhe perguntar, já que nós entramos nesse assunto, esse projeto da travessia ali, que ficava ali ao Tecom, aqui pelo lado de Rio Grande, ele tinha uma questão ambiental em São José do Norte, se eu me recordo. Como é que ficou esse processo? Assim, conseguiram avançar? Aonde era feito o desembarque antes, hoje ambientalmente é inviável, tá? Mas aqui a Secretaria do Planejamento já identificou um outro ponto, aonde pode ser construído um atracadouro, tá? Numa área que já está impactada. Claro, só que tem uma coisa, assim, a gente não tem como transferir toda a travessia para lá, porque, assim, não suportaria o trânsito de veículos pesados na Estrada da Barra e também nesse ponto onde pode se fazer o desembarque de veículos. A reativação desse ponto de atracação lá na quinta secção da Barra teria que ser exclusivamente para veículos de passeio, que na realidade é a intenção, né? É fomentar o turismo nessa região que é tão rica, né? Ali pode-se dizer que literalmente as águas se encontram, né? A gente tem ali a costa lacustre e a costa oceânica separada, né, pelo mole. A gente tem os faróis ali, que é uma coisa que é muito atrativa para quem visita. Até teve um Partiu RS, não sei se tu chegaste a assistir, aqui de São José do Norte, que mostrou bastante potencial daquela região. O próprio Mole Leste ali, como um passeio de avistamento de animais ali, tem todo um potencial,
que não é um potencial de turismo barato, vamos dizer assim, é um potencial dos passeios mais caros do Nordeste brasileiro. Se a gente fazer uma comparação com o Nordeste brasileiro, nós temos potenciais desse turismo chique, que chamam hoje, é algo absurdo na questão da nossa André, flora, ali da no nossa Caso dos fauna. Moles da Barra, ele é uma unidade de conservação permanente, né? Ele é um refúgio da vida silvestre ali, mesmo que antrópico, mas ele é um refúgio da vida silvestre. Nós, junto com o EBR, né, nós construímos recentemente o plano de manejo da unidade de conservação, inclusive está sendo encaminhado para a Câmara de Vereadores para aprovação, e ali, nessa unidade, dentro desse plano de manejo, tem a previsão da construção de uma sede dessa unidade de conservação para que seja um local de visitação, assim, de turistas, de alunos, para conhecer melhor ali, né, a fauna local. E o mais interessante é que a construção dessa sede da unidade, ela já está prevista numa compensação ambiental pela instalação do EBR. Então, o estaleiro terá que construir essa sede da unidade de conservação. O recurso está garantido. Exatamente. Vai ser mais um potencial turístico que o local vai ter a oferecer, porque hoje falta uma infraestrutura assim, né, de banheiros, né, para o pessoal poder ter um suporte ali nos moles. Então, com a construção dessa sede, dessa unidade de conservação, será uma referência para fomentar o turismo ali nessa região. O São José do Norte está saindo na vanguarda, porque Rio Grande ainda nem projeto tem ali para se construir alguma coisa na beira dos moles, que as duas cidades têm, os moles eles têm mais de 100 anos e a gente não consegue ainda utilizar eles com o potencial que tem. Rio Grande tem a questão das vagonetas, São José do Norte tem a questão do Revis, e muito mais a gente pode explorar ainda com questões como essa, de um local para uma questão de banheiro, para a questão de lojas de artesanato, para algum tipo de bar, restaurante, enfim, as potencialidades são inúmeras. Também ali, daqui um pouco estabelecer uma parceria com a FURG, né, por toda essa questão, essa vocação aí com a oceanografia, por daqui um pouco ser um ponto de educação também ali, né, pesquisa e educação. Com certeza. Prefeita, já passamos, estouramos. Já passamos, agora aqui já passamos. Os dois conversando, hein? Agora estouramos todo o nosso tempo. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por essa conversa. O espaço está sempre aberto a ti e aos teus colegas secretários, porque é essencial que a gente discuta e abra espaço para falar um pouquinho de São José do Norte, que eu acho que essas duas cidades elas são muito mais do que irmãs, elas estão separadas pelas águas, mas elas convivem com uma irmandade que é muito forte. Então, muito obrigado por essa conversa e esse espaço a ti e a todo o teu secretariado. Muito obrigado. Muito obrigada, tá? Uma boa noite a todos. A você que nos acompanhou nessa conversa, muito obrigado. Agradecemos aí a presença da prefeita de São José do Norte, Fabiane Roig, que teve esse papo muito bom aqui conosco. Não conseguiu assistir tudo? Então, amanhã ele está disponível nas principais plataformas de podcast e também no YouTube e no Facebook. Forte abraço e até mais.